Fala galera, beleza? Eu sou o Giovanni, este é o Cinema no Sofá e hoje vamos falar mais uma vez do Lagartão Atômico, mais especificamente da origem do Rei dos Monstros. Você quer saber como que o Godzilla foi de símbolo da Segunda Guerra Mundial para o maior ícone monstrão mundial? Bom, você já sabe então. Pega sua pipoca, se joga no sofá que começou mais um. Godzilla com certeza é um dos monstros mais conhecidos, se não for o mais conhecido de toda a cultura pop. Ele é simplesmente um ícone mundial, rapaziada. Pra vocês terem uma ideia, sua primeira aparição nas telonas foi em 1954 e até hoje ele só vem crescendo a sua gama de fãs. O Lagartão, cara, olha isso daqui, ele tem mais de 30 filmes no currículo. Você acha que isso aqui é o quê? É brincadeira? O pai trabalha pra caralho, velho, você é louco. E até um Oscar ele tem. Vai, brinca com ele, o bicho é chique demais. A ideia, pessoal, o Godzilla ele veio depois da Primeira Guerra Mundial e foi um fato histórico que influenciou a sua criação. Eu vou explicar isso aqui agora para vocês. Nos anos entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Japão queria crescer o seu império e começou a invadir a China e outras partes da Ásia. Por causa dessa expansão, os Estados Unidos ficaram preocupados e impuseram sanções ao Japão, incluindo um bloqueio de petróleo que era muito importante para os japoneses. E é claro que eles ficaram putos com isso, né? Então, o Japão ele fez um ataque surpresa à base naval dos Estados Unidos, e isso fez com que os Estados Unidos entrassem oficialmente na Segunda Guerra Mundial, declarando então guerra ao Japão. E durante a guerra, o Japão usou várias táticas, incluindo os ataques de kamikaze, onde os pilotos japoneses faziam missões suicidas contra navios inimigos. Para forçar a rendição do Japão, os Zeus lançaram duas bombas atômicas sobre o Japão. A primeira foi em Hiroshima e a segunda em Nagasaki. As explosões destruíram as cidades e mataram centenas de milhares de pessoas, o que fez com que o Japão se rendesse. Só para vocês terem uma noção do que essa bomba causou, né? Ela não só destruiu a cidade inteira, mas também interferiram nas próximas gerações, que nasceram com vários problemas por conta da radiação. Foi uma destruição, cara, total. E depois de todo esse caos, chegou Tomoyuki Tanaka com a sua brilhante ideia e decidiu apostar em Godzilla, além de ter tido uma grande inspiração também nos filmes do King Kong. A mensagem que Tomoyuki quis passar com a criação desse monstro era de superação, que era possível sim dar a volta por cima depois desse desastre que veio a acontecer. O Godzilla, ele era a representação física das bombas nucleares e do medo que os japoneses sentiam. E assim foi lançado então um filme do Godzilla em 1954. E o filme tinha como narrativa um kaiju gigantesco que estava dormindo por milhares de anos, até que ele acordou com as explosões nucleares da Guerra Fria. Agora que a gente passou para vocês um pouquinho da origem do Godzilla, a gente vai passar para vocês agora a evolução dele. Começando então com a Era Showa. Galera, Godzilla ele foi dividido em fases, e a Era Showa foi a primeira. E nesse período, os filmes saíram da abordagem mais dramática e foram para um lado mais de ação. Foi ficando mais voltado para monstros lutando contra monstros, mais como é atualmente, né? E essa foi uma fase bem marcante, já que foi aqui a primeira luta entre Godzilla e King Kong. A Era Heisei. Indo agora para a segunda fase, o Godzilla ele teve seu visual renovado. Aqui ele tá tomando o suco, ele tá mais bombado. Além da mudança de ataque de fogo, ele passou a lançar rajadas de energia, o que marca o avanço nos efeitos especiais e também na intensidade das batalhas. Foi um belo de um upgrade no nosso monstrão. A Era Millennium. Aqui foi entre 1999 e 2004, e é aqui que começam a ser feitos filmes com CGI, também os grandes clássicos, tá? Como Godzilla Tokyo SOS e também Godzilla Final Wars. Godzilla americano. Bom, rapaziada, esse daqui é polêmico. A grande fanbase aí do Godzilla odeia esse carinha aqui, eu entendo, tem motivos de sobra pra isso, mas eu particularmente, eu era criança quando assisti esse filme e eu adorei, tá? Eu adorei. Hoje eu entendo todos os problemas que esse filme tem, principalmente no quesito origem, né? Mas vamos falar sobre ele. Foi no ano de 1998 que nasceu esse Godzilla, ou mais conhecido como o Zilla, como dizem, como chamam ele. Os americanos, eles quiseram criar a sua própria versão, né? E como eles já tinham experiência com as suas produções em Jurassic Park, eles se basearam no corpo dos dinossauros para criar essa versão aí do Rei dos Monstros. E apesar desse filme ter sido um sucesso de bilheteria, como eu falei para vocês, os fãs não gostaram nada disso, ainda mais porque alteraram tudo da produção original, até a origem foi alterada, e nessa história, uma iguana
na Marinha, vai até a ilha no meio de um oceano Pacífico onde estava acontecendo testes nucleares e então essa radiação a transforma no Godzilla. Aí você imagina como os japoneses não ficaram putinhos com isso daqui, né? Não é à toa, vamos combinar, né? Eles não gostaram nada disso aqui. Enquanto um dava referência ao medo da população com as armas nucleares, o outro trouxe a radiação de uma maneira muito mais leve e tranquila, o que foge totalmente da simbologia do Godzilla. Então foi aí que a Toho fez. Mas o que ela fez? Simplesmente a Toho comprou os direitos de imagem do Zilla, de 98, e fez um filme ao qual o Godzilla clássico matava o Godzilla dos americanos. Fala sério, genial. E é assim, enterrando e colocando nas 7 palmos do fundo da terra, o Zilla, de 1998. Depois disso, a Toho não teve mais o foco de criar novos monstros ou criar outra história de origem para o Godzilla, em vez disso foi produzindo filmes independentes. E depois de 2004 a franquia ficou parada sem fazer nenhuma produção por cerca de uma década. O retorno do Godzilla. Quando parecia que o Godzilla tinha sido completamente esquecido, surgiu então um Monsterverse da Legendary. E é aí que chega o filme do Godzilla de 2014, que iniciou uma nova era para o Godzilla e os outros monstros. E mesmo que o novo filme tenha retornado ao design e às habilidades originais do Godzilla, ele não focou no aspecto da origem nuclear, tá? No Monsterverse, o Godzilla é visto mais como um protetor e, digamos, um mal menor, vamos dizer assim, comparado aos outros monstros que querem destruir a humanidade. A nova versão da história da origem do Godzilla é mais americanizada, vamos dizer assim, e mostra a evolução do personagem de um predador natural para uma criatura com propósito e consciência própria. E o Godzilla, rapaziada, vocês estão vendo, só tá crescendo, eu fico muito feliz com isso. A gente tava numa era só de heróis e agora a era dos monstrões, vamos dizer assim. E a gente pode ver muito bem isso, a evolução de tudo isso, que é no filme do Godzilla Minus One, em que conseguiu o grande feito de ganhar o carequinha dourado, rapaziada, simplesmente o Oscar de melhores efeitos visuais deste ano. Um baita feito e merecido. A origem e trajetória do Godzilla ela é muito mais profunda do que a gente imagina, né? Ela tem toda uma mensagem, toda uma construção que só enriquece o personagem. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual Godzilla vocês mais gostam? Os clássicos, antigos ou os atuais? Qual que é o formato que agrada mais vocês? E se você gostou do vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreva no canal, compartilha com aquele seu parça, aquele seu truta, para ele não deixar de assistir o conteúdo junto com você. Obrigado por quem assistiu comigo aqui até agora. Até a próxima. Fui!